Vamos então realizar a instalação do Debian na máquina virtual que foi criada na aula anterior. Eu vou iniciar aqui a máquina virtual. Ok. Então, aqui eu tenho a instalação do Debian. Então, vou usar aqui as flechas de direção no teclado. Vou selecionar aqui a opção instalação gráfica. Então, vai facilitar bem para que nós possamos escolher os recursos necessários. Então, instalação gráfica, Enter. Ok. Então, a primeira coisa aqui a ser selecionado é o idioma do sistema e da instalação. Então eu vou utilizar aqui a opção português. Basta você digitar, né, vai aparecer aqui português, então português do Brasil. Você pode utilizar o mouse agora sem nenhum problema. Então português do Brasil, continuar. Bom, ele vai me dizer aqui que nem tudo está traduzido para o português. Se eu tenho certeza que quero continuar com esse idioma. Então, sim, continuar. Aqui a localidade, Brasil, está correto. Continuar. Aqui é o idioma do seu teclado. Meu teclado é aquele que tem o C cedilha, né? Tem o tio do lado do C cedilha, então é o português brasileiro. Então está correto. Continuar. Na aula anterior, nós criamos a máquina virtual com duas placas de rede. Então observe que ele identificou essas duas placas de rede. Aqui, ele está me perguntando qual vai ser a interface primária de rede. Para que essa instalação fique completa, o ideal é que eu tenha acesso à internet. Então lembre que a nossa segunda placa de rede é a placa que nós utilizamos em modo bridge para que eu possa ter acesso à internet. Então eu vou selecionar essa segunda placa de rede. Futuramente nós vamos utilizar a primeira placa de rede como primária. Mas inicialmente vamos deixar aqui a segunda. Então estou selecionando ela. Continuar. Vai tentar aqui receber um IP via DHCP. A minha rede possui um servidor DHCP, no caso é o meu roteador aqui. Então já deve ter até recebido. Nome da máquina. Vou chamar essa máquina de servidor 1, sem espaço. Continuar. Eu poderia, lógico, futuramente colocar o nome da máquina, etc. Já vou preencher já, mas nós vamos fazer isso depois futuramente. Então, continuar. Nome de domínio vai ser um domínio a qual essa máquina vai pertencer, né? É o que vai dar nome, resumidamente assim, à minha rede. Eu vou chamar essa rede aqui de empresa.corp. Depois nós vamos verificar também como é que eu faria isso manualmente, por linha de comando. Então, continuar. Aqui no Debian eu preciso ter um usuário root e um usuário padrão. Então aqui eu tenho a minha senha do root, deve ter pelo menos uma letra em maiúsculo. Então, aconselho aqui que tenha pelo menos 6 caracteres, né? Vou criar aqui. E aqui embaixo você repete a senha, continuar. Aqui eu preciso criar uma conta de usuário, eu preciso do nome completo desse usuário, vou chamar de usuário mesmo. Vai ser o user, o login dele. E aqui eu vou colocar a senha. Continuar. Bom, aqui é a configuração do relógio. Então, no meu caso aqui, é o horário de Brasília mesmo, então Distrito Federal, está correto. Continuar. Ele vai buscar os discos que eu tenho instalado nessa máquina virtual. Eu tenho apenas um. E vai me perguntar como é que eu quero essa instalação. Se eu vou usar partições. Você pode utilizar aqui o disco inteiro. Posso utilizar aqui um LVM. No caso, ele vai separar o disco em partições, nas partições principais. E utilizando esse recurso de LVM eu posso aumentar ou diminuir essas partições, o tamanho dela futuramente.
Ou, logicamente, você poderia fazer isso manualmente. Mas como é um disco virtual, eu não preciso me preocupar com isso. Mas eu vou deixar aqui o modo assistido, né? Vou usar o disco inteiro e configurar a LVM. Então, ok. Vou continuar. Ele vai me dar aqui o tamanho do meu disco, né? Tem 50 GB. Então, encontrou, está correto. Continuar. Aqui, ele me dá aqui se eu quero todos os arquivos em uma única partição. Então, me dá aqui para iniciantes. Ou ele vai criar partições, uma para o home, uma para o var e outra pasta de arquivos temporários. Eu poderia ter pastas ou diretórios, se você preferir, para arquivos como logs, por exemplo, ou algo assim. Mas eu teria que fazer isso manualmente. Então eu vou utilizar aqui padrão, até porque é um disco virtual, então não vou me preocupar com isso, como eu já disse anteriormente. Continuar. Aqui é uma confirmação se eu quero realmente gravar essas mudanças. Então sim, continuar. Aqui ele me mostra as partições que foram criadas, né? Então home, raiz, uma para o swap, uma para o tmp, outra para o var, outra para o boot, né? Bem bacana porque ele já cria para mim aqui as partições. E usando esse processo eu poderia futuramente aumentar ou diminuir o tamanho de cada uma das partições. Então, finalizar, está correto, continuar. Portanto, eu tenho certeza que quero criar essas mudanças, né? Então sim, continuar. Ele vai formatar as partições e vai realizar a instalação básica. Então eu vou aguardar aqui a finalização dessa instalação. Após a instalação básica, ele vai me perguntar qual vai ser o espelho dos repositórios do Debian. Logicamente o mais fácil aqui, o mais próximo, é o Brasil. Então já está como padrão. Continuar. Aqui eu tenho algumas opções. Eu vou deixar o padrão do Debian, então debian.org. Continuar. Caso você tenha um servidor proxy na sua rede, então você deve informar aqui as configurações dele. No meu caso, eu não tenho, então vou deixar em branco. Continuar. E, como eu tenho acesso à internet, os demais pacotes serão baixados da internet. Então eu vou aguardar a finalização. Bom, continuando então a instalação. Está perguntando aqui se eu quero fornecer anonimamente informações sobre o sistema tal. No caso aqui, não. Continuar. E ele vai continuar aqui a instalação. Vou então aguardar. Prosseguindo, eu tenho então a seleção de software. O que eu quero instalar nesse servidor? Eu não vou instalar o ambiente da área de trabalho. Não vou instalar aqui o servidor de impressão. E vou deixar somente utilitários standard de sistema. Então eu não vou utilizar ambiente gráfico, né? Como é um servidor, não há necessidade de gastar, vamos dizer assim, processamento com ambiente gráfico. Eu posso fazer tudo por linha de comando. Então vou deixar somente utilitários padrão, né, standard do sistema. Então continuar. E vou aguardar a instalação. Lembrando que as demais opções, né, para transformar esse servidor no servidor de arquivos, no servidor web, etc, etc, nós iremos fazer tudo, nós iremos realizar a instalação. Então vou aqui aguardar. Para finalizar então, ele vai me perguntar aqui se eu desejo instalar o carregador de inicialização GRUB, né, ou GRUB, se você preferir. Sim, né, para que o meu Debian possa ser inicializado automaticamente. Então sim, continuar. E aqui a indicação de qual disco, né, que vai ser inicializado. Então esse aqui é o único que eu tenho. Continuar. Então ele vai gerar aqui a inicialização. Feito isso, está finalizada a minha instalação. Aqui a instalação foi completa. Vou clicar no botão continuar. Então o sistema será reiniciado. Ok, então aqui a máquina foi iniciada.
Tenho aqui então o usuário root. Vou colocar a senha. E ok, o meu servidor Linux está instalado. Não vou me preocupar aqui com definição da máquina virtual, porque futuramente eu vou acessá-la via boot. Então até a próxima aula.